Trabalho e autonomia, a valorização da mulher no mundo do trabalho é o tema de hoje do quadro Saúde Plena. E mais uma vez comigo, eu recebo Lidiane Chaves, a psicóloga que vai bater um papo com a gente então sobre esse assunto. Lidy, boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço e vamos falar sobre a saúde, né, da mulher, principalmente nesse campo aí. Do mercado de trabalho, bem concorrido, né, Lidy? E que, de alguma forma, acaba sendo uma competição, e a competição que nos foi colocada, né, de que precisamos sempre dar conta, que precisamos sempre estar sempre à frente de tudo, e aí vem o adoecimento, porque não precisamos estar na frente de tudo ao tempo todo, de todas as questões. Pode sim, né? Cada coisa no seu tempo, né? Então, quando a gente passa a ter esse olhar, as coisas acabam sendo mais leve. Um passinho de cada vez, né? Da melhor forma para poder seguir aí. E por que tantas mulheres ainda sentem culpa, Lidy, ao priorizar a carreira? Justamente, né, por conta desse estigma colocado de que a mulher precisa dar conta de tudo, e ela não precisa dar conta de tudo, né? Ela quando se coloca essa mulher nesse lugar de que ela precisa. Não, ela não precisa, ela pode sim fazer cada coisa no seu tempo. E quando ela começa a ter entendimento de que ela pode sim ter o seu tempo, né, e na sua hora, e não como o outro quer que ela precise fazer. Não, porque cada um tem o seu ritmo. E por que isso? E isso também influencia muito também pela questão de gênero, não, né, da identidade homem, mulher, mas também de cor, raça, né? Então isso também precisa ser revisto, né? Porque além da mulher branca ainda carregar, né, toda essa bagagem, a mulher negra ainda vê isso ainda com mais peso, e não é, né, com mais estigma, e não é sobre isso. Nós estamos falando sim sobre o papel da mulher e como ela tem seus direitos, e ela precisa ter sim a sua voz, ela precisa ter sim sua colocação, dependente de raça e de cor, e sim, né, de pessoa, de ser humano. Sem sombra de dúvidas, né? Sempre olhar o nosso, como eu falei aqui no início também, um passinho de cada vez, a gente consegue, aí, sem sombra de dúvidas, principalmente as mulheres, tocar a vida de uma maneira tranquila e ter uma saúde plena, né? Como que a desigualdade de gênero, né, no trabalho afeta a saúde emocional da mulher? E aí a gente volta a falar de quanto mais você busca o seu autoconhecimento, mais fortalecida você vai estar nesse processo, né, de mercado de trabalho, de colocação, de saber sobre os seus posicionamentos, de lutar realmente pelo seu direito, e sim, se haver uma necessidade de entrar com algum recurso, né, seja ele judicial, seja ele social, sim, fazê-lo. Lidy, existe ainda um ideal feminino, né, que pode oprimir a mulher aí fora do trabalho, né, nesse caminho dela? É interessante pensar que, infelizmente, sim. E aí, quando entra nesse ciclo, vem muito também a questão da maternidade, dessa colocação dela de papéis, e também pensar de que quando perceber que a mulher está muito mais voltada para o campo de trabalho, aí acender novamente aquele sinalzinho vermelho, porque alguma coisa deve estar aí desorganizada, e ela precisa parar e olhar, né? Porque além dessa integração novamente no campo de trabalho, que muitas vezes dá essa pausa pela questão da maternidade, por isso que eu falei da maternidade, e também vem em contrapartida esse exergo, né, pela questão da procura de suprir o campo de trabalho. Então, peraí,
até onde eu posso, até onde vai essa minha busca. Quando o trabalho passa a ser né, a maior prioridade da sua vida, aí você tem que voltar um pouquinho e olhar para o seu autocuidado, porque alguma coisa está em falta aí e que precisa ser ajustado. Lídia, a próxima pergunta é algo que me impressiona muito na mulher, né? As demandas dela diariamente, não só no profissional, em casa, também ali no meio da sociedade. Como que lidar, né? Como a mulher pode lidar com toda a cobrança interna de dar conta de tudo? Porque literalmente, né, a mulher faz tudo ali, consegue fazer com excelência, mas como lidar com toda essa cobrança? É interessante, né? Essa mulher tá tirando pequenas pausas realmente do seu dia, né, para se priorizar, para se colocar. E aí a gente trouxe um pouco em quadros anteriores falando muito sobre a culpa e lembrar de que essas pausas, né, de autocuidado, né, de olhar, de autoconhecimento, que vai estar interligado a isso, também pode estar nos dizendo de que essa mulher, ela merece dessas pausas, né? Para que ela consiga esse suporte, né? Para dar conta, mas, né? Entre aspas, para ela conseguir lidar com essas questões, seja ela mãe, né? Seja ela profissional, seja ela companheira, enfim, onde os papéis que as cabem. Então, o quanto mais ela buscar esse autoconhecimento e olhar para isso não como culpa, mas sim como autocuidado e priorizar a sua saúde, as coisas se tornam mais leves. E tem que ser mais leve, né, Lid? A busca pela autonomia financeira, ela também tem uma busca subjetiva? E aí, né, vem também em contrapartida essa questão da minha busca pelo campo de trabalho, né, pelo meu trabalho, não é o campo de trabalho, mas sim mais sobre o meu trabalho. Quando eu percebo que o meu trabalho está falando mais, tem mais, como eu falei, né, mais prioridade do que a minha vida, alguma coisa precisa ser olhado aí. E aí, para eu não cair no adoecimento, porque aí pode vir as questões de burnout, né? E o que a gente está vendo muito, né? E a gente precisa estar olhando para isso, porque são pequenas sintomas que vão aparecendo aí no dia a dia e vai caindo como um automático. Isso não pode cair no automático, isso precisa ser uma prioridade na tua vida, que é a sua saúde, para que você consiga, né, ter esse respaldo, esse fortalecimento para você saber se posicionar, fazer uma melhor colocação nas apresentações das quais você almeja. Lídia, a gente falando sobre esse assunto aí da mulher no trabalho, né? Como que a mulher pode identificar que ela tem ali uma realidade de trabalho hostil, de que aquele ambiente não é legal para ela? E ela vai ter, porque infelizmente, Jefferson, a mulher, muitas mulheres passam por situações de hostilidade, né, de agressão, e aí quando eu falo agressão não só física, mas também psicológica, e aí cai na normalização de que isso é normal, só foi uma brincadeirinha. E que não pode cair nessa normalidade, né? Cair nessa normalidade. E de que, peraí, até onde isso aqui está sendo brincadeira? E aí que está o autoconhecimento, né? Quando você procura a busca pelo autoconhecimento, você vai ter essa percepção de si e como é que estão minhas relações, e aí eu consigo ter uma noção, uma percepção melhor do que aonde o outro tá passando sobre mim, né? Até onde isso aqui é uma brincadeira, até onde isso aqui passou do limite. E aí se posicionar, porque é onde acaba gerando os conflitos, e não somente internos, né, mas também no ambiente do trabalho também. Então, o quanto mais você tiver esse autoconhecimento, mais posicionamento e melhor você vai lidar com melhor você vai conduzir as suas relações. É possível que essa mulher consiga encontrar aí uma realização profissional sem deixar a vida pessoal de lado?
É interessante olhar para isso, né? Porque olhar para essa realização profissional e aí a gente para, né, e faz uma reflexão. Essa minha realização profissional está ligada diretamente a mim ou diretamente ao outro? Porque muitas mulheres ocupam o papel de que eu estou executando a minha profissão, mas a que foi me colocada lá na minha infância, porque meus pais falaram que eu precisava ser uma doutora, que eu precisava ser Uma uma advogada. advogada, né? Então, peraí. Poxa, nós estamos numa grande atualidade, infelizmente a gente vê casos assim. E executa uma profissão, eu tenho pacientes em consultório, eu falo, Lídia, eu exerço a minha profissão, mas não é o que os meus olhos brilham, né? Eu ganho muito bem, sou muito bem remunerada com isso, mas não é o que os meus olhos brilham. E aí, ou seja, você acaba exercendo uma função em prol do outro, aí a gente volta lá do desejo. Qual o desejo do outro e não o seu desejo. E isso acaba anulando a questão, né, da autoestima, porque se você está com uma autoestima fortalecida, olhando para esse auto-amor, tendo prioridade, né, das suas vontades, das suas limitações, você consegue pôr um basta, né, na opinião do outro sobre si. E qual a importância, né, da terapia nesse processo de empoderamento, de autonomia da mulher? Então, a terapia ela é um espaço de resgate mesmo dessa escuta interna dessa mulher, né? Então, ela fortalece não somente essa mulher para que ela escolha seus caminhos de forma consciente, principalmente, sem submeter o quê? A culpa ou as expectativas externas, que ou seja, do outro, né? Então, ela empodera essa mulher. E isso não é questão de estar posicionando, não. Ela vai se fortalecendo durante o processo, antes de tudo, e colocar esse movimento interno, né, em andamento. Colocar para caminhar, né? Realmente a mulher tem que se empoderar, sem sombra de dúvidas. E claro, aquilo que eu digo sempre aqui, o lugar da mulher é onde ela quiser. Isso sem sombra de dúvidas, né, Lidy? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana e volta sempre aqui com a gente. Para nós, até mais. É isso, então a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Voltaremos amanhã na nossa primeira edição. Até lá, tchau!